E agora a entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. E nós vamos falar agora sobre a indústria automobilística. Eu converso com o Luiz Carlos Moraes, que é presidente da ANFAVEA, Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores. Boa noite. Boa noite, prazer estar aqui com você, Denise. Bom, nós estamos numa fase de retomada da atividade econômica. 2019 já apresentou números bem melhores, mas há pouco até a gente falava de alguns altos e baixos que a gente tem visto em relação a isso. E o setor automobilístico de veículos, ele tem seguido mais ou menos essa trajetória, né? Não tem ainda uma retomada contínua. Talvez a gente mereça falar um pouquinho antes, né? Nós passamos no país pela maior crise econômica da nossa história, né? E o setor automobilístico sofreu esse impacto de forma muito forte. E desde o momento o pior momento foi em 2016, né? Que nós chegamos a vender somente 2 milhões de carros. E 17, 18 e agora em 19 a gente aos poucos está retomando. Então o ano de 2019 foi um ano bom. Nós conseguimos vender 2 milhões e 800 mil carros no mercado brasileiro, com um crescimento de mais de 8%. Então, é um crescimento que a gente considera muito bom para o momento que o país está passando. Nas exportações, diferentemente do mercado interno, foi um ano bem difícil. As exportações nós tivemos uma queda de mais de 30%, influenciada principalmente pelo mercado argentino. O mercado argentino para a indústria automobilística, para o Brasil, de maneira geral, é muito importante. E desde a crise que começou em 2018 na Argentina, o mercado lá caiu e nossas exportações caíram, né? Nós somos muito dependentes, né, da América Latina, em especial a Argentina. Então, a gente tem uma dificuldade, o país tem uma dificuldade de custo que dificulta a nossa competitividade. E a consequência disso, de um crescimento importante no mercado interno e uma queda substancial nas exportações, trouxe para nós um crescimento menor na produção, de cerca de 3% aproximadamente, chegando a produzir no Brasil 2.945.000 unidades, né? Para 2020 a gente já está olhando com outro olhar, né? Achando que pode ser para o mercado interno um novo crescimento. Agora é um setor muito sensível às oscilações de atividade, condições do crédito, de mercado de trabalho, porque é uma decisão importante, né? Das pessoas comprarem o veículo, o comprometimento de renda, e o setor agora tem sido beneficiado também pela melhoria das condições de crédito em prazo e juros, né? Exatamente. Nós estamos olhando 2020 com esse olhar também. A queda da taxa de juros é relevante e ela está vindo para o CDC, que é o principal instrumento de financiamento do setor. Ainda é uma taxa de juros altas para o consumidor, mas ele está caindo aos poucos, né? Então, na ponta cliente, a média do CDC é 19% ao ano. Ainda é uma taxa e a gente acha que tem espaço para ela cair um pouco mais. A inadimplência está sob controle e a gente observa, falando com os bancos, que eles estão com interesse de financiar, os bancos estão querendo financiar, a inadimplência está sob controle, então a gente vê uma possibilidade de um crescimento mais forte em 2020. E no caso dos carros, os juros caem mais porque o veículo fica como garantia. Isso, ainda que ele tenha perda de valor, né, ao longo do tempo, ele é uma garantia para quem empresta, né, para o banco, ele tem a possibilidade de retomada. Isso acontece mais ou menos também no setor imobiliário. Agora, um problema que a gente tem sempre aqui no Brasil é a questão do custo do veículo. O carro brasileiro é um carro caro. Isso. É um problema que a gente tem crônico. Isso vem muito das condições da economia brasileira ainda. O que acontece na formação de preços? Quando a gente viaja para o exterior, inclusive, comparando, é uma coisa absurda. A ANFAVEA fez um estudo que vai explicar melhor isso para você. Nós pegamos 5 montadoras que produzem os mesmos veículos no México, 5 montadoras. E esse estudo, nós abrimos os livros nos custos dessas empresas, elas foram consolidadas por uma consultoria e a conclusão que o mesmo carro produzido pela mesma montadora no Brasil e no México, o México é 18% mais competitivo. O que afeta o nosso custo? É a logística, é o custo de impostos, é a burocracia, é os encargos sobre a folha de pagamento. Então, quando a gente compete com países que têm um sistema mais simples, menos burocrático, com taxas de impostos menos agressivas, você tem condição de ter um custo bastante competitivo. Então nós, da ANFAVEA, estamos trabalhando muito,
trabalhando junto com o Ministério da Economia, com sugestões, o que nós podemos sugerir para o governo para paulatinamente reduzir o custo do Brasil. Esse custo não é só do setor automotivo, ele afeta todos os setores da economia em geral. Então, essa contribuição, esse debate, acho que é importante para a gente ajudar outros setores. É uma visão horizontal na economia. E é um setor que ele tem uma cadeia envolvida na produção, na comercialização, que é muito grande. Todos os materiais que são utilizados na fabricação, depois concessionárias, a rede toda, a indústria de autopeças também. Né? Exatamente. Então, quando a gente está falando da redução do custo do Brasil, a gente está falando para toda a cadeia e muita dessa redução pode ser aplicada para outros setores. Agora, esse custo todo acaba impedindo que o setor tenha uma abertura maior para o comércio internacional, né? Fica nessa relação com a Argentina, que é uma relação, como a gente está vendo, que é perigosa, né, entre aspas. A nossa dificuldade na exportação eu poderia separar em dois elementos. O primeiro é a questão dos países que podem passar por crises, como a Argentina está passando. Né? Agora a gente está com o Chile, com um momento difícil, que está afetando a economia, também manifestação na Colômbia, etc. Mas, além disso, tem essa questão do custo. Então, nós temos que importar mais e temos que exportar mais ainda. A gente não pode ficar só dependendo do mercado interno. A gente gostaria de ter um mix da produção destinada à exportação muito maior. Hoje, a gente pode dizer que só 10% a 20% da nossa produção é destinada à exportação, é muito pouco. Nós estamos com grandes empresas no Brasil, empresas globais, que têm fábricas moderníssimas, tão boas quanto as nossas matrizes, com tecnologia, indústria 4.0, robótica, trabalhando com Big Data, enfim, nós somos tão eficientes quanto as nossas empresas lá fora. No entanto, quando a gente sai do portão para fora, alguns executivos do setor falam isso, e é verdade, a gente começa a enfrentar as dificuldades, né? E isso é em todos os setores. Agora, o Brasil atrai muitas montadoras, né? A gente teve um crescimento muito grande, a gente até tem algum redirecionamento, revisão de investimentos, tem chamado a atenção as discussões, por exemplo, da Ford, que foi uma estratégia mundial, a GM também ameaçou sair do país, mas a verdade é que o Brasil mais atrai do que acaba tendo essa desativação de unidades. Né? Então, o mercado brasileiro já chegou a ser o quarto maior mercado do mundo, né? Então tem China, Estados Unidos e tal, depois vem o Brasil em quarto. Aí caiu para oitavo no meio da crise. A nossa expectativa, nós estamos achando que nós vamos fechar 2019 no sexto maior mercado. E temos espaço para crescer mais. Tá? A nossa projeção para esse ano é um crescimento de 9% sobre 2019. Ainda falta muito para chegar ao mercado maior, mas a gente está vendo com bons olhos o 2020. Por quê? O Brasil está fazendo a lição de casa, o ajuste fiscal, o controle das contas, a inflação está sob controle, a taxa de juros está no nível mais baixo, os bancos estão propensos a fazer financiamento. É uma boa base. Achamos também que não pode parar sobre aí. Temos que ter novas reformas, continuar as reformas para a gente não ter um voo de galinha. Né? Para a economia toda melhorar. Exatamente. Então, agora, a indústria está investindo também na questão da qualidade das inovações que nós temos globais, a questão de carro elétrico, a questão de não poluir, porque o carro elétrico ainda é muito caro. Isso. E nós temos outras novidades, o carro sem motorista. Isso. Então, nós no Brasil, nossa compilação lá na Anfávia indica que a indústria está investindo até nos próximos 3 ou 4 anos 40 bilhões de reais, a indústria aqui no Brasil, em novas tecnologias, porque nós temos metas de emissões que nós temos que atingir, redução de consumo, que tem uma meta para o setor, inclusão de novos itens de segurança, e aí vem conectividade, e vem carro autônomo, e vem algum grau de eletrificação no Brasil também. Então nós estamos apostando muito além dos investimentos na modernização das fábricas, etc. Então o nosso produto cada dia mais fica próximo das tecnologias lá de fora. Talvez no carro elétrico ainda não na mesma proporção que a Europa, mas a direção é nessa linha. Mas tem um certo atraso, né? O Brasil, ele desenvolve produtos com características próprias do que nós temos de ter no mercado doméstico, ele segue as tendências globais? Não, segue as tendências mundiais, né? Cada vez mais as montadoras trabalham com plataforma global, né? Com o mesmo conceito, com as mesmas tecnologias, porque reduz os investimentos e atende às demandas do consumidor. Com muitas fusões, né? Nós estamos tendo mega fusões de todo mundo. O que eu sempre falo, o nosso setor está passando pela maior transformação da sua história. O que nós vamos ver nos próximos 10 anos é uma transformação do modelo de negócio do setor automobilístico. A questão da conectividade, da eletrificação, mudanças do comportamento do consumidor, compartilhamento de automóveis, isso muda o nosso setor, ou está mudando o nosso setor,
As montadoras, às vezes, não vão conseguir fazer investimentos sozinhos. Então, a combinação, as parcerias vão ser muito mais frequentes do que no passado. Inclusive, parcerias entre competidores. Já tem a Mercedes, a BMW lá fora fazendo alianças em determinados projetos, a Fiat, a FCA, a produção com a escala, Peugeot, né, exatamente, porque os investimentos são muito altos, né, e ninguém vai conseguir fazer sozinho. Agora, nós estamos vendo também o Brasil também tem, o brasileiro gosta do carro, essa é uma questão importante. Por isso que é um grande mercado também, que é só reagir à economia que compra, exatamente. Né? O brasileiro gosta de tecnologia, então essa questão da conectividade e usar a tecnologia é uma coisa que atrai o brasileiro. Então a gente está bastante positivo, lembrando que a gente está saindo de um momento muito crítico da economia brasileira, mas paulatinamente a gente está voltando a crescer. Agora, antes de nós encerrarmos, eu queria saber se essas mudanças que nós temos aqui na economia e padrão de consumo, se chega a alterar algumas coisas muito específicas. Os mais jovens, por exemplo, que não querem ter carro. E não apenas os mais jovens. Aí nós tivemos o Uber, que também acaba levando a uma demanda maior por veículos. O setor leva em conta essas diferenças? Leva. Há uma mudança de perfil aí de produção? Sim, o compartilhamento de carros veio para ficar, né? Inclusive para veículos comerciais, já está se falando em aluguel de caminhões, enfim, está mudando. Então, tem uma grande compra de locadoras também, né? Isso, tem uma boa parte de locadoras, mas está atendendo a nova demanda, o consumidor que quer usar um outro tipo, quer pagar pelo uso, não pela propriedade, né, do veículo. Isso veio para ficar. Na Europa também já acontece. Mas aí é um carro menos sofisticado. Acho que tem mercado para todo mundo aí, eu acho que tem mercado para todo mundo. Mas, obviamente, o carro de entrada é o que tem maior volume nesse segmento. Agora, pela questão da emissão de carbono, o setor está preparado para uma diminuição mesmo da utilização de veículos? No Brasil, nós temos metas em 2022, 2023, tem metas já definidas com o CONAMA, né? E essas metas têm que ser atingidas. Se não atingir, você não pode vender o veículo. No caso de eficiência energética, consumo de carro, tem meta também. Se você não atingir, você paga a multa. Então, tem que trabalhar muito, e por isso que grande parte desse investimento, dos 40 bilhões que eu te falei, são nessas novas tecnologias. Perfeito. Eu conversei aqui com o Luiz Carlos Moraes, que é presidente da Anfavea, que é a Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores. Então, contamos aí para 2020 com um bom desempenho do setor, é isso? Exatamente. Estamos otimistas, otimismo moderado, mas acreditando que o Brasil vai dar mais um passo no crescimento. Aumenta a produção, mesmo que a Argentina continue com essas também dificuldades. estamos prevendo o crescimento da produção também de mais de 7%, que é um bom número considerando o cenário que estamos passando. Mas não considerando a economia lá crescendo mais, né? Não, a Argentina, exportação de maneira geral, estamos mais conservadores. Nós estamos considerando um crescimento robusto mesmo no mercado interno. Perfeito, muito obrigada. Boa noite, Laerte, Luciano.